Então, desde o dia em que eu vi aquela cena do Charlie Kirk sendo assassinado num campus da universidade nos Estados Unidos, eu tenho tido esse incômodo muito grande de fazer um estudo da palavra, um estudo da Bíblia, tanto em inglês quanto em português. E eu tenho resistido a esse incômodo, é claro, porque a gente não faz as coisas de Deus assim por livre e espontânea vontade, a gente faz por livre e espontânea pressão. E quando eu falo livre e espontânea pressão, não quer dizer que Deus vai te empurrar e te fazer aquilo, não. Ele vai te pedir. Por quê? Porque eu tenho uma visão e uma formação de interpretação de texto, e eu tenho uma autoridade e um conhecimento em inglês, porque eu tenho estudos, eu tenho análise, eu tenho a linguística, que o Senhor mesmo me proporcionou. Essa capacidade de interpretar texto, tanto em inglês quanto em português. Então, eu tenho sentido mesmo esse incômodo de fazer um estudo em português e em inglês. Então, se você gosta da Bíblia como eu, se você ama a Bíblia como eu vou começar a fazer isso a partir de hoje. Não serão vídeos compridos, serão vídeos curtos, que eu vou estar fazendo uma análise gramatical das frases e dos parágrafos e uma análise semântica de acordo com o português e com o inglês. Eu não sou teóloga, então não vou me aprofundar na linguagem, né, aramaico, grego e tal. Eu vou ficar no inglês e no português, porque essa é a minha área. Eu sou professora de inglês para negócios, para empresas, mas eu também sou cristã, antes de tudo, né? Então, meu compromisso é com o reino e com o Senhor. E como é esse o desejo que está no meu coração, um desejo muito forte de fazer esses vídeos, ensinando você como ler a Bíblia em inglês e em português, como interpretá-la à luz gramatical, à luz mesmo de interpretação de texto. Eu te convido a fazer parte desse canal para você aprender inglês e aprender em português, aprender a semântica e a estratégia de Deus para a sua vida. Então, eu não quero likes, não quero divulgação, não quero nada, só quero que você participe comigo desse estudo bíblico, né? Eu vou chamar de estudo bíblico, que está realmente fora da minha área de especialidade, que é inglês para empresas, mas como eu sou formada e especializada em interpretação de texto, eu tenho essa autonomia. Então, gente, sem mais delongas, nós vamos começar aqui o nosso estudo. Nós vamos começar por Gênesis, tá? Genesis no inglês, Gênesis no português, tá bom? E a gente vai começar pelo primeiríssimo capítulo e versículo de Gênesis. A gente vai fazer uma análise gramatical da frase, depois a gente vai fazer uma análise semântica, que é a ideia, a interpretação textual daquele texto, e depois uma terceira parte eu vou fazer uma interpretação espiritual. O que é isso? Como eu disse, eu não sou teóloga nem pastora, mas eu quero fazer uma interpretação do que o Espírito Santo ministra ao meu coração sobre essa palavra de Gênesis, tanto em inglês quanto em português, tá bom? Ok, primeiro sobre minha Bíblia. Eu tenho essa Bíblia aqui que eu vou estar estudando com ela, tá? A gente vai estar estudando com essa Bíblia. Ela é Bilingual Bible, Bíblia bilíngue, tá bom? E ela é a nova tradução na linguagem de hoje. E aqui, Good News Translation, nova tradução na linguagem de hoje. De um lado, ela está em português, e do outro lado ela está em inglês. Eu recomendo que todo mundo que gosta da Bíblia e queira falar inglês também, evangelizar em inglês, tenha uma Bíblia assim, bilíngue. De um lado em português, de um lado em inglês, tá bom? Aqui no Reino Unido deve ser mais ou menos umas 60 libras uma Bíblia dessa. No Brasil deve ser uns 300 reais uma Bíblia assim. Não é tão caro assim, tá? Você pode parcelar e comprar em qualquer loja evangélica cristã. E eu vou começar com Gênesis.
Gênesis em português, Genesis, Genesis em inglês. Genesis, Genesis, Genesis em inglês. Aqui o título tá A Criação do Universo e da Raça Humana no português. A Criação do Universo e da Raça Humana. No inglês, The Story of Creation. No inglês, The Story of Creation. The Story, a história. O the é um artigo, the. Story, o the, antes de uma consoante, você fala the. Antes de uma vogal, você fala the, que a gente vai ver mais à frente. The story, a história, of the creation, da criação. Of, de, a criação, creation. Okay. No começo, Deus criou os céus e a terra. No começo, lá no passado, quando Moisés estava escrevendo esse livro, ele estava escrevendo que lá no início, então nosso tempo está no passado, Deus criou o céu e a terra. No inglês, in the beginning, quando talvez Shakespeare estava traduzindo a Bíblia, ele traduziu assim, porque ele foi um dos grandes tradutores da Bíblia para o inglês. In the beginning, lá no começo, lá no início, in the. In é uma preposição, the é um artigo. Uma preposição em, o, começo. Em o no Brasil, a gente coloca junto, fica no início. In the beginning, no início. In the beginning, quando, when God created, quando Deus criou. Create, to create é o verbo criar. Created é criar no passado, então é criou, porque o nosso tempo aqui é passado. Quando God, Deus, created the world, criou o mundo. Na verdade, está falando universe. Created the universe. Criou o universo. Ok? The earth, a terra. The earth was formless. Não tinha forma. It was formless and desolate. Desolate, desolada. E no português, a terra era um vazio sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. The raging ocean, no português, estava coberta a terra, esse lugar desolado, estava coberto por um mar profundo, tá? Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então tinha o que? Escuridão. Tinha o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Em inglês, the raging era o... Rage significa raiva, tá? The é o artigo o. O mar raivoso, the raging ocean, mar é oceano. The raging ocean that covered everything, que cobria tudo, was engulfed. Was é o estava.